Então, vejamos aqui, Então, boa noite aí, pessoal. Vamos falar aqui a respeito de dica de metodologia de ensino do espaço docente-aprendiz. Então, vamos falar a respeito de fazer uma interdisciplinaridade entre matemática, biologia, matemática. Então, vamos lá, né? Então, vamos fazer aqui, né? Antes, vamos fazer aqui a apresentação, vamos fazer aqui a vinheta, tá aqui, ó, né? Tá aqui. Aí você tem aqui, espaço docente-aprendiz, em parceria com Aulas 100, tá ali, ó, tá? Então, tá aqui. Aí, qual o assunto, né? Então, qual o assunto que vai ser falado aqui? Tá aqui, vamos dizer que a gente coloca aqui o assunto aqui, nesse espaço aqui, ó, né? Então, o assunto é fazer uma interdisciplinaridade da matemática com a biologia com a matemática, de fazer uma relação entre o estudo de dicotiledôneas, monocotiledôneas, que são estudados, que são dois termos que se usam, né, no estudo de botânica, na disciplina de biologia. E vamos fazer, então, enfim, é dica, né? Não vamos aprofundar, não vamos dar uma aula inteira, né? Como eu sempre falo nas minhas apresentações, que alguns professores eles ficam com dúvidas, que quando perguntam o trabalho do espaço docente para a gente é você apresentar uma dica. Quer ver? Um exemplo. Então, quando você vai fazer uma interação usando o estudo das monocotiledôneas e dicotiledôneas, né, que eu vou explicar aqui utilizando o recurso da enciclopédia, relacionar esse estudo com o conjunto, com a matemática no assunto de conjunto dos múltiplos de 3, múltiplos de 4, múltiplos de 5, que quando se aprende lá no ensino fundamental, né? Quando fala assim, quando você aprende nos conjuntos numéricos lá, quando você fala quais são os múltiplos de 2, aí tá lá, múltiplos de 2, que aí você tem que ter o domínio da tabuada, que você tem o domínio ali, por exemplo, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Então são múltiplos de 2. Ou então quando você tem múltiplos de 3, quais são os múltiplos de 3? Aí, 3 vezes 1, 3. Então, 3 vezes 2, 6. 3, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. E por aí vai. Então, você está citando os múltiplos de 3. Múltiplos de 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Aí tem 4, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Múltiplos de 4. Múltiplos de 5. Então, eu estou indo até o múltiplo de 5. Vai lá. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25, tá lá. Isso que eu estou falando, vamos dizer que é uma dica que o professor de biologia, ele pode levar para a sala de aula para ver se os alunos, eles lembram de noções que são múltiplos de um número, tá lá. Então, quando o professor de biologia, ele vai iniciar a aula sobre monocotiledôneas e dicotiledôneas, e essa dica ele pode se estender até para nível universitário, né? Porque acontece muito que quando alguns alunos entram na vida universitária, eles esquecem noções básicas de matemática. Se perguntar quais são os múltiplos de um número, vai ter alguns assim que vão esquecer. Isso acontece? Acontece sim. Então é muito importante quando se faz a introdução motivacional como forma de recordação, de fazer uma breve recordação do que foi aprendido lá lá na vida estudantil, lá no ensino fundamental, e depois foi para o ensino médio, né? Então vamos lá. Então vamos ver aqui, né? Fazer aqui apresentar essa pequena dica aqui. Então vamos ver o que acontece. Então tá ali, ó. Vamos ver, ó. Vamos lá. Então está aqui, ó. Então o que foi utilizado aqui, né? O que inspirou a fazer essa dica de metodologia de ensino, de relacionar. Então você vai fazer aqui uma interdisciplinaridade, tá aqui, ó. Então você vai fazer uma interdisciplinaridade, né? Tá lá. Porque a gente às vezes pergunta assim, por que você aprende lá no ensino fundamental múltiplos, conjuntos dos múltiplos, né, de um número, tá lá. Interdisciplinaridade, biologia, tá ali. Pra gente colocar aqui o assunto, né, versus matemática ou vice-versa, né? Tá lá. Você vai botar biologia, opa, vou botar aqui direito aqui, ó. Vamos ver se a folha aqui deixa, ó, com a matemática ou vice-versa, ou matemática versus biologia. Então está aqui, ó. Então, olhando aqui, então o que chama a atenção? Então,
Tá aqui, ó. Quando você tem aqui as dicotiledôneas, né? Tá lá, que inicia lá na aula de botânica, né? Que o professor de biologia ele sabe, né? Que é uma semente com 2 cotilédones, né? Então tá ali. Aí tá mostrando aqui, ó, uma comparação entre monocotiledônea e dicotiledônea. Isso aí vai ser a dica para o professor de biologia que quer iniciar botânica e quer relacionar esse assunto com a matemática, que a gente vai ver aqui no trecho aqui, foi que chamou a atenção e que serviu de inspiração para a realização aqui dessa live aqui, tá bom? Então está aqui, ó. Aqui você tem uma comparação entre, tá lá, a tulipa, o vegetal tulipa, que ele é uma planta monocotiledônea e que a monocotiledônea, a característica que a gente vê aqui, que são aqui, você tem aqui essa folha, né? E que essas nervuras, elas são paralelas aqui, essas nervuras aqui, ó, elas acompanham o comprimento da folha, né? Então, isso é uma característica de monocotiledônea e que a gente vê que essas folhas, a folha aqui, ela não tem pecíolo, ela não é como quando você tem assim, ó. Então, quando você vai aqui desenhar, eu posso aqui desenhar, aqui você tem, por exemplo, o caule, tá aqui, ó. Aí você tem aqui esse pecíolo aqui, ó. Esse aqui é o pecíolo, né? E aqui você tem a folha, tá aqui, ó. No caso, esse esquema que eu fiz aqui é de dicotiledônea, né? De vegetal do tipo dicotiledônea. O que acontece? Então, vou logo dizendo aqui, essas folhas aqui, ó, diferente dessa aqui que são os nervos aqui, ó, que são paralelos, já essas nervuras, elas são reticuladas, ó. Por exemplo, aqui você tem o eixo principal da folha, né? Tá aqui, ó. Aqui você tem o eixo, ó. Aqui tem a folha, né? Aqui você tem tipo assim um eixo principal e desse eixo parte nervuras assim, ó, reticuladas, né? Uma para um lado, algumas para o lado, outras para o outro lado. Então essa aqui é uma dicotiledônea e ainda ela é presa aqui, ó, nesse pecíolo, né? Só que na monocotiledônea não acontece isso. Na monocotiledônea, aqui você tem, por exemplo, aqui a haste, né? Como se fosse assim um caule, vamos dizer assim, ó. Igual como a gente vê aqui, ó. Aqui você vê aqui, ó, no caso aqui da folha, não tem o pecíolo, ela é presa diretamente aqui, ó. Então tem essa folha que é assim, ó. Opa! Ó, tô fazendo aqui o esquema. Não tem o pecíolo como esse aqui, ó. Tá vendo? É bem claro aqui, né? Aí você tem aqui, e além disso as nervuras são paralelas, ó. Tá lá. As nervuras são paralelas. Você vê que tem muita diferença aqui. Então, em casa, né, quem tiver olhar, quem tem flores, né, e prestar atenção e olhar também as folhas, ver se algumas folhas têm essas nervuras aqui, ó, que é paralela ao comprimento, né? O que a gente mais vê são folhas assim, ó. São folhas que a gente vê aqui, ó, na plantação das nossas residências, que, né, elas são desse aspecto daqui, tá? Então, tá ali. Então, essa aqui é uma dicotiledônea, isso aqui é uma monocotiledônea. Aí tá mostrando aqui a dicotiledônea, ó, bem claramente aqui, ó, a folha como é que é, ó. Aqui você tem, né, ó, essa parte aqui, né, eixo principal aqui, vamos dizer, e aqui parte essas nervuras aqui, né. É o que a gente vê mais com frequência. Esse aqui é uma dicotiledônea, tá? Aí o nome aqui é ciclame, é uma planta dicotiledônea. Aqui acho que está escrito aqui é ciclame. Então tá lá. Aí tá mostrando aqui, ó, ciclame, é isso aqui mesmo, ó, tá? Então, beleza, foi falado aqui a respeito de tudo, eu não vou prolongar, só vou dar a dica, aí o professor de biologia, ele pode estender isso aqui, com base nessa dica que eu tô dando, ele vai construir a sua aula de uma maneira mais organizada para dar uma aula da diferença entre dicotiledônea e monocotiledônea. E além disso, ele vai associar com matemática, que é a respeito do conjunto dos múltiplos, né, de um número. Então tá lá. Aí tá mostrando aqui, ó, como eu havia falado aqui, ó, as monocotiledôneas caracterizam-se por terem folhas com nervuras paralelas, né? Geralmente sem pecíolo, como eu havia falado, que é aquela parte da planta que une o limbo, que é a superfície da folha, ao caule, né? Então tá lá, tá aqui, ó, que foi mostrado aqui, ó. Pronto, é o pecíolo, né? E a monocotiledônea não tem esse pecíolo, é como se fosse colado direto no caule, vamos dizer assim, né? Então tá lá, tá ali falando tudo direitinho. E
além das folhas, quando se vai fazer uma aula sobre dicotiledôneas e monocotiledôneas, o que acontece? Temos que falar também das flores, né? Então, quando você fala das flores, aí, vamos lá, novamente, aí quando você tem, você está olhando aqui num canteiro, no jardim, na escola, ou no jardim de um prédio, enfim, ou na sua própria casa, quando você olha flores, né? Aí o que acontece? Por exemplo, você está olhando essa flor aqui, ó. Você está olhando essa flor aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você tem essas flores, essa flor aqui. Aí, quando você vai fazer a contagem, você tem essas pétalas aqui. Aí você conta, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui tem 5, né? Então isso aqui é uma flor que tem 5. Aí você tem aqui, ó, 5, né? Tá lá, 5. E você vai encontrar flores que tem número de 3, né? Você vai encontrar flor que tem pétalas em número de 3. Então, vamos dizer assim, quando você tem aqui número de 3, se você não encontrar o 3, você pode encontrar o múltiplo de 3, como acontece também no 5. Então, você tem aqui, eu vou colocar o 5 e vou colocar o 3. Aí, quando o professor ele vai falar sobre isso, ele pode dizer assim: pessoal, por isso que lá no ensino fundamental, lá no ensino básico, vocês aprendem noções básicas de matemática, que começando com as 4 operações, e depois você vai aprender os múltiplos de um número, porque isso vai servir também para você entender o que é mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. E o que acontece? Aí aí o professor de biologia, vamos dizer, ele vai levar 2 exemplares, né, de flores, uma de monocotiledônea e outra de dicotiledônea. O que acontece? Olha só essa flor aqui. Quando você olha essa flor aqui, o que você vê aqui nessa flor, né? Nessa flor aqui, se você fizer a contagem aqui dessas pétalas, ó, aqui você tem, ó, na hora que eu for fazer a contagem, eu sei que eu tenho que parar aqui nessa aqui, né? Para poder contar certinho, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, aqui tem 9. Aí você fica na dúvida. 9. Mas será que é uma flor de monocotiledônea ou de dicotiledônea? Aí tá lá, aparece esse número 9 aqui, ó. Se você for perceber, esse 9 aqui, ele tem mais relação com 3 do que com 5. Por quê? Porque você vê que o 9, ele é um múltiplo de 3. Por quê? Porque quando você vai fazer, por exemplo, aí você tá lá, 3, aí você tem assim, aí você vai lá, 3 vezes 1, 3. Aí tá lá, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então tá lá, 9 é o múltiplo de 3. Logo, essa flor aqui, ele pertence a um vegetal do tipo monocotiledôneo, né? É uma monocotiledônea. Aí vamos ver qual é o exemplo desse aqui que ele fala. Esse aqui o nome é a flor de lis, ó. Flor de lis. Então, de repente, alguém tem em casa, ouviu no lugar uma flor de lis, você vai contar que tem as pétalas, né? Vamos supor, você pode encontrar uma flor com 3 pétalas ou com os múltiplos dela. Aí você pode encontrar com 6 pétalas, com 9 pétalas, com 12 pétalas, né? Então tá lá, múltiplos de 3. É por isso que eu falo novamente, que aí o que o professor é importante ele dizer que por isso que lá no ensino fundamental, novamente eu falo, por isso que você aprende múltiplos de 3, múltiplos de um número, porque isso aí vai ser aplicado em outra disciplina. O aluno nunca tem essa noção, porque tem que ser explicado isso. Por isso que a importância de fazer a interdisciplinaridade de uma disciplina com a outra, de modo para ficar entendido isso, né? Então, tendo esse entendimento, então vamos lá. Então, peguei um exemplo aqui de flor com 5, 1, 2, 3, 4, 5. É uma dicotiledônea? É uma dicotiledônea, ainda mais que tem essa folha aqui. A folha aqui que tem essa haste aqui, ó, principal aqui, e tem essas nervuras laterais, ó, reticuladas. Pronto. É uma dicotiledônea. Aí comprova aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. É 5? Pronto. E já pensou assim, né? Na ilustração aqui, você encontrar uma flor de múltiplos de 5? Vamos ver, né? Não sei. Aqui vamos ver. Aqui não, vamos ver aqui se a gente encontra, né? Se a gente encontrar, ó, esse aqui, por exemplo, ó, olha só, tem muitas aqui, ó. Aqui tem que fazer, são infinitos
infinitas pétalas aqui, né? Vamos ver se a gente encontra. Se não encontrar, mas vamos ver aqui, né? Isso aqui, vamos fazer de uma forma descontraída aqui para poder a gente entender. Ó, se você olhar aqui, ó, aqui fica, não sei, aqui fica meio difícil, né? Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque tem outras pétalas que estão lá atrás, né? Aí fica aqui difícil. Vamos ver. Ó, aqui você tem esse aqui, ó. Ó, aqui tem muitos, né? Aí tem que fazer uma contagem com paciência. O ideal, lógico, que poderia fazer isso com um exemplar ao vivo, né? Aí fica mais fácil de contar. Com a ilustração aqui fica complicado, né? Então, ó, por exemplo, aqui você tem essa flor aqui, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5. Ó, uma dicotiledônia. Só não encontrei múltiplos, né? Ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Tá lá. É uma dicotiledônia, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? E aqui? Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, mesma coisa, né? Então tá lá. Mas não tem problema. O que interessa é que foi bem compreendido, né? O que se entenda, né? A diferença entre monocotiledônia e dicotiledônia no aspecto de contagem de pétalas, né? Então, tá lá. Aí é só para poder resumir aqui, só para poder fazer a conclusão, que fala aqui, ó, que a gente fala aqui, ó, tá lá, que as dicotiledôneas, né, têm folhas com nervuras reticuladas, presas ao cálice por um pecíolo. As pétalas, sépalas e estames são em número de 4 ou 5. Ah, além do 5, né, tem também o 4, olha só, viu? Por isso que é importante fazer aqui a leitura na hora de fazer a conclusão, porque eu só falei do 5. Se a gente for ver realmente, o que mais se encontra são pétalas em número de 5 ou múltiplo de 5 do que de 4, né? Então, quando fala então assim de dicotiledôneas, você pode encontrar pétalas em número de 4, né? Em número de 4, por exemplo, aqui, pelo desenho aqui, que a gente vê aqui, eu não sei se aqui tem 4, aparentemente, que é o quê? Qual o nome? É a flor de batata, né? É a flor de batata. Aí você, ó, reparou aqui tem 1, 2, 3, 4. Parece até que tem 4 pétalas aqui, né? Porque parece que essa flor ela tem assim, ela tem bem assim como se fosse colada uma nas outras, ó. Aí dá a impressão que tem, ó, 1, 2, 3 e 4. Vamos dizer, se tiver 4 aqui, né? Ou de repente a pessoa, se alguém tiver uma flor de batata que possa fazer a contagem aqui ao vivo, ó, tá aqui, ó, pronto. Tá lá. Então, vamos dizer que aqui é 4, né? Então, aí você tem 4 e múltiplos de 4. Aí vai lá, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, né? Então, concluindo, 4 ou 5, né? Ou de seus múltiplos, né? Tá lá. E enquanto que na monocotiledônia, tá aqui, ó. A monocotiledônia tá aqui, ó. Tá lá. Número múltiplo de 3, quer dizer, em número de 3, né, que ele fala, ó, da monocotiledônia aqui, ele fala, as monocotiledôneas, eu já falei, né, nervuras paralelas, quando não há pecíolo, o limbo se liga por meio de uma bainha. As flores têm pétalas, né, que tem número de 3, tá aqui, ó, 3, ou em qualquer outro número múltiplo de 3. Pronto, tá aí. Pronto. Então, tá lá. Certinho, né? Perfeito, né? Ótimo. Vamos lá. Pessoal, então, tá aí, né? Então foi feita aí essa dica aí, né? De metodologia de ensino para relacionar a matemática com a biologia com matemática. E vamos dizer que lá, se fosse na aula de matemática, o professor de matemática, ele pode dar ali a aula sobre múltiplos de 3. E vamos dizer que aqui a professora lá no ensino básico, né, lá no ensino fundamental, está ensinando aos alunos múltiplo de 3, múltiplos de 4, múltiplo de 5 e outros números. E o que pode fazer a dica? A professora ela pode levar para a sala de aula flores com pétalas de 5, múltiplo de 5, pétalas com 4, múltiplos de 4 e pétalas com 3 ou múltiplos de 3. Pronto. E fazer iniciar aula de matemática com o assunto de os números múltiplos, os múltiplos.
né? Porque depois o aluno tem que aprender o que é MMC, MDC, né? Começou com múltiplos, pronto. E o professor, ou professora, né, pode levar a exemplos, flores, para a sala de aula. Aí vai dizer assim, ó, quando vocês estiverem lá, quando vocês tiverem aula de ciências, para saber a diferença entre monocotiledônia e dicotiledônia, então vai poder associar com a matemática. Pronto. Aí tá aí. Esse é o recurso aí da interdisciplinaridade, né? Entre a matemática e a biologia, ou biologia e matemática, para poder a aula ser bem entendida, ser bem compreendida e ter uma compreensão maior, né? Para poder a aprendizagem ser mais eficaz, ok? Então, valeu, pessoal. Um abraço e até lá.